amigos, começa mais um podcast bíblico. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, iniciando um novo livro da Bíblia que você aí de casa escolheu. Nós sempre fazemos uma votação no nosso Instagram, @canal.cjc, e hoje vamos começar um novo livro. Vamos começar a falar sobre o Evangelho de Jesus. E vai ser um programa sensacional, programa especial, então fica ligadinho porque a gente vai falar sobre muita coisa. A ideia é fazer um panorama geral, uma visão teológica sobre o livro de Mateus. Sim, esse foi o vencedor. Vamos estudar o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Muito conhecimento, contexto histórico, cultural, como, quando, será que foi realmente Mateus? Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso no programa de hoje. E sempre encerrando com um comentário do missionário R.R. Soares. E além de você aí de casa que nos acompanha, sempre aqui todos os dias, de segunda a sexta, estudando um capítulo da Bíblia por dia. É claro que aqui nos estúdios eu também estou muito bem acompanhada e quero dar as boas-vindas ao pastor Afrânio. A primeira vez que ele está vindo aqui, nos dando a honra. Ele é pastor, teólogo, lá do Ministério Graça e Verdade. Pastor Afrânio, seja muito bem-vindo. Prazer enorme meu, obrigado bastante pelo convite, pela confiança. E a gente está aqui para poder ajudar, para poder elucidar alguma coisa que está dentro dos nossos limites, num livro tão importante que abre o Novo Testamento, Sim. né? É a porta de entrada da revelação do Novo Testamento que o Senhor nos traz. Das promessas, né? Nossa, é muita coisa para ser dita aí. Vamos ver se a gente consegue dentro do tempo que nós temos, mas eu creio que a gente pode sintetizar e trazer assuntos pertinentes. Eu sou grato a Deus por estar com vocês aqui. Glória a Deus, a honra, a alegria é toda nossa. E é importante, você pode se perguntar, mas fazer um programa para não estudar o livro em si, né? Mas o panorama geral, a visão ali histórica, teológica, por que é tão importante? Porque vai te trazer mais conhecimento, tem certas coisas que farão mais sentido depois do programa de hoje, entende? Então é muita coisa importante para você. Quem também está conosco é a pastora Rose, esposa do pastor Amauri. Pastora, seja muito bem-vinda. E quais as suas expectativas para o programa de hoje? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui sempre, né? E a expectativa é grande de poder compartilhar o pouco que sei e aprender também. Tem um teólogo aqui ao meu lado, né? Isso me já deixa assim, olha, acho que eu vou aprender mais do que ouvir, mais do que falar, né? Mas é muito bom compartilhar com as pessoas o pouco que a gente conhece da palavra e assim fazer com que todos, como você mesma disse, né? Não entender, estudar só o livro em si, a mensagem que ele traz, mas todo o contexto. Isso de toda a palavra de Deus é muito importante. Sim, a gente tem que entender todas as faces. É claro, vamos falar da revelação da palavra, temos aqui tantos programas para poder abordar isso também, mas hoje a proposta é complementar tudo isso, para ampliar a sua visão. Então é muito importante. E como sempre fazemos, aquela oração, apresentando esse momento ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo esteja aqui no nosso meio e que fale o nosso coração, até porque ele tem liberdade, né? Nós declaramos isso aqui, ele, Senhor Deus, Espírito Santo tem liberdade de falar no nosso meio através de nós e pedimos, né, que o Senhor nos use aqui com toda a humildade. Vou pedir para o pastor Afrânio trazer essa bênção para a gente, por favor. Sim. Senhor, nosso Deus, nós somos gratos a Ti, nós Te louvamos por estarmos aqui, por esse espaço que Tu nos proporciona para falar de coisas referente à Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, ela transcende a nossa limitada mente, mas ela não é estranha à nossa mente, por conta da ação do Teu Espírito, da iluminação dEle, da Tua graça sobre nós. Então, o tempo que ficaremos aqui, Senhor, que seja para a Tua glória e que seja para a edificação do Teu povo, dos que estão aqui, dos que estarão participando, vendo, absorvendo tudo que nós vamos trabalhar aqui. Que tudo seja para a glória do Teu nome, que Tua bênção esteja sobre nós, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor Afrânio.
E vamos conversar sobre o panorama geral, a visão teológica do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Como o pastor Afrânio já falou, é o primeiro livro do Novo Testamento, é o que começa, né? A porta de entrada. Se trata de um evangelho muito sistemático, muito bem organizado, dividido, estruturado. A gente vai falar sobre a estrutura desse livro também. E vamos ver no evangelho aqui de Mateus o cumprimento de muitas promessas. Esse é um dos propósitos centrais ali que o autor tenta demonstrar, porque existia também uma audiência original, uma audiência principal. É claro que também é para chegar a nós no dia de hoje, assim como hoje temos acesso à Bíblia Sagrada. Mas Mateus escreveu com um propósito específico também, nós temos consciência disso. Então, assim, antes de começar de fato a falar de Mateus, eu queria entender, pastor Afrânio, por que 4 evangelhos? Qual que é a necessidade de ter a mesma história contada por 4 pessoas diferentes? Realmente havia essa necessidade? Essa é uma pergunta que nunca escala, né? Todos perguntam isso. Eu acho que o questionamento sobre isso é por conta da nossa perspectiva humana da coisa, né? Se nós vamos tratar do mesmo assunto, por que 4 pessoas falando desse mesmo assunto? E por que às vezes os assuntos se repetem? São questões que são sempre indagadas. Eu creio que o primeiro ponto que a gente tem que entender é olhar a Bíblia numa perspectiva divina. Ela tem uma autoria humana, a Bíblia é, por assim dizer, teantrópica. Ela é de Theos, Deus, e de Antropos, homem, né? Ela é teantrópica porque ela é divina, mas ela tem características humanas, ela foi escrita por autores. Então, mas o ponto principal para a gente analisar a Escritura é na sua natureza divina. Deus é o autor primário da Escritura. Então, uma resposta básica, assim, tem 4 porque Deus quis que tivesse 4. Essa é na soberania dele, sim, 4, né? Na nossa perspectiva humana, a gente vai sempre indagar por que 4. Mas eu lembro, se eu não me engano, foi o pastor Hernando Dias Lopes, que ele deu um exemplo de alguém escalando uma montanha, são 4. Um de cada lado, o que está aqui não vê o que está do outro lado. Então, são 4. Devido à grandeza de Deus, devido à infinitude dele, devido à soberania dele, uma pessoa só não poderia tratar com toda a plenitude o que o Senhor queria que fosse tratado. Então, a gente tem 4 perspectivas diferentes. Esses, como são autores humanos, eles também têm públicos originais, que eles não escreveram para nós, né? Por mais que a gente fique assim, entristecido, o Espírito Santo sabia que chegaria até nós. Mas Mateus escreveu para uma comunidade específica, assim como Marcos, Lucas e João. E cada um escreve com um propósito, não são biografias de Jesus, né? Os evangelhos não são biografias, são narrativas históricas, teológicas que tratam dos pontos centrais. Nascimento dele como cumprimento de promessas, sua vida, sua obra redentiva, sua ressurreição, sua ascensão. E Mateus tem um objetivo, Marcos outro, Lucas outro, João outro. E se a gente analisar a sequência, a gente vê como que tem uma mão divina sobre isso tudo. Por exemplo, a Bíblia Sagrada como um todo, a gente pode ver que ela é toda conectada. Mas esses 4 são pontos assim que o leitor comum não percebe. Por exemplo, há uma disputa se quem escreveu primeiro foi Mateus, o primeiro evangelho foi Mateus ou foi outro. E grande parte da tradição cristã entende que Marcos foi o primeiro. Sim, perfeito. E os outros tomaram dessa fonte primária e os evangelhos sinóticos, que são esses 3. Mas se Marcos foi o primeiro, se é que foi, por que ele não está no primeiro na ordem canônica? E muitas pessoas fazem essa pergunta assim, Mateus, ok, discípulo de Jesus, andou com Jesus, presenciou muitos milagres, muitos ensinamentos. Aí Marcos é a fonte primária? Marcos escreveu primeiro? Mas eu não lembro de um discípulo chamado Marcos. Então ele não foi uma testemunha ocular? Não foi um discípulo? Quem foi Marcos? A gente vai estudar mais sobre isso quando chegar a vez de Marcos. Mas que você entenda, assim, dando assim um spoiler, né? Que Marcos escreveu segundo dizia Pedro.
por isso que tem peso aquilo que Marcos escreveu, por isso que Mateus tomou o que Marcos escreveu como fonte primária, porque Marcos escreveu mediante a Pedro. É o evangelho petrino, né? Ele só estava ali transcrevendo, mas levou o nome de Marcos. Mas falando sobre os evangelhos, o pastor até comentou sobre os evangelhos sinóticos. Que palavra é essa? Você vai entender agora. A palavra que talvez você não ouviu falar, mas eu explico para você. São evangelhos sinóticos, sobre a mesma ótica, e eles são muito parecidos entre si, e são eles Mateus, Marcos e Lucas. Seguido vem o evangelho de João, e ele é um pouco diferente em certas características, né? Ele e os 4, a gente pode compreender que tem semelhanças e tem diferenças. João se destaca em diferente porque não contém parábolas e contém apenas 7 milagres e no início não fala sobre a genealogia de Jesus. Vai falar de uma outra visão, outra face da característica da pessoa de Jesus. E quando nós falamos sobre os 4 evangelhos, acredito que a pastora saiba, né, falar a respeito disso no que diz respeito à veracidade, né? Porque como ter certeza que são confiáveis? Como ter certeza que os 4 evangelhos não foram manipulados, já que era Mateus e Lucas e Marcos e João escrevendo sobre o mesmo assunto? Como é que não se contrariam? Enfim, o que a senhora diz sobre a veracidade deles? Bem, a primeira coisa que eu entendo é que eles foram testemunhas oculares do que ocorria, né? Principalmente Mateus sendo um apóstolo, né? Sim. Estando ali, vivenciando aquilo e tendo o privilégio de poder tornar escritos aqueles acontecimentos. E também sabemos que a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então, eu acredito que a Bíblia fala, né? Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Imagina Deus repetindo a mesma coisa 3 vezes pra gente. Acho que é pra gente guardar e saber que aquilo de fato ocorreu. E a maneira como cada um viu ou o que cada um achou importante, né, transcrever, importa pra gente hoje. O Mateus, né, como já foi dito aqui, talvez não tenha sido o primeiro livro a ser escrito, mas a sua ordem hoje cabe muito bem. Ele vem trazendo a genealogia de Jesus. Marcos já aponta outros detalhes, histórias repetidas, mas cada um com uma visão diferente. Sim. E isso nos faz entender, de fato, que 3 vezes foi repetida a mesma história, cada um com pontos diferentes, mas que foi verdade. É engraçado porque, se eu não me engano, me corrijam se eu estou lembrando errado aqui, mas não vou lembrar qual dos evangelhos, mas não diz qual foi o discípulo que cortou a orelha do soldado. Aí tem um dos evangelhos que fala, e foi fulano, e foi Pedro. Ou seja, eles têm ali as suas diferenças também, e isso contribui mais para a veracidade. Porque pensa, um fato ocorrendo aqui, e eu dou uma versão, a pastora dá outra, o pastor dá outra versão, muita coisa bate. Mas somos humanos, então tem as suas diferenças, e levando em consideração o propósito também para o qual cada evangelho foi escrito na sua audiência original. Falando aqui sobre o motivo dos 4 evangelhos, pesquisando ali, e eu gosto muito de estudar a palavra, aí eu vi a respeito da lei e da visão de Ezequiel. Na lei vai falar, em João 5,31, diz assim, né? Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. E aí a gente vê uma regra que existia lá no Pentateuco, em Deuteronômio 17,6. E só um ponto aqui a destacar, Mateus está estrategicamente localizado como o primeiro livro do Novo Testamento. Por quê? Você sai ali dos profetas, de tantas profecias, ali a gente sai dos maiores, dos menores, e vem para o período interbíblico e logo em seguida vem Mateus. Por quê? Depois de tantos profetas, tantas profecias, Mateus vem ali testificando que Jesus é o cumprimento das profecias. Nenhum dos outros evangelhos ressalta tanto como Mateus o cumprimento das profecias. Vale a pena te cortar? Imagina, pode falar. Vale a pena destacar uma coisa que você está falando aí, quando a gente entende a Escritura como um todo, né? A Escritura é a revelação verbal de Deus. Sim. Aquilo que Deus falou foi registrado. E isso é a revelação verbal de Deus. E ela é nos dada de forma progressiva. Ela vem num processo evolutivo, como se fosse uma metanarrativa, que tem gêneros literários que se unem e tem um centro unificador, que é Cristo e o seu reino. Então, quando você vem numa narrativa progressiva do Antigo Testamento, aí, como você disse, tem um período interbíblico,
em que Deus age muito nesse período interbíblico, e não é o nosso ponto aqui, Sim. mas ele é importante, inclusive, para o Evangelho de Mateus. E quando você vê essa sequência dos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas, ao meu ver, isso não está ali por acaso, porque a gente vem dos judeus, completamente dos judeus. Mateus é totalmente judeu, e ele vem falando de cumprimento de promessas para ratificar a messianidade de Jesus como aquele que havia sido prometido Sim. e veio. Então, Mateus é estritamente judaico. E quando você vai para o Evangelho de Marcos, que é o segundo, o nome dele é João Marcos. João é um nome judaico, mas Marcos é um nome romano. Então, a gente já vê a coisa se mesclando ali no próprio nome do autor. Você vai ver a coisa fluindo, Até porque quando termina Mateus, já dá indícios. que é O universal. próprio Jesus já falou isso, né? A Grande Comissão, por exemplo, já indica que, apesar dele ter escrito originalmente para os judeus, querendo convencer o povo judeu, a gente vê no final o autor também deixando claro, assim como Jesus deixou, que era para todos. Sim, é que existe duas maneiras de pensar nisso. Alguns pensam que Mateus escreveu para evangelizar judeus. Outros pensam, eu caminho mais nessa linha, que já havia uma igreja e naquele tempo já havia uma certa cisão entre judaísmo e cristianismo, Sim. o que colocava esses cristãos messiânicos num ponto de certa dúvida que é pertinente se ele era este mesmo ou não, porque já estava havendo uma cisão entre judaísmo e cristianismo. E Mateus escreve exatamente para retificar que é ele. E quando você fala dessa universalidade lá do final, você vai ver isso no início. Quando ele fala assim, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Sim. Quando ele fala filho de Davi, ele está falando, é judaico. Quando ele fala filho de Abraão, para todas as famílias da terra. Exato. Então vai daqui para lá. Então você vê Mateus, João Marcos, que é um nome judaico e romano, e depois você vai para Lucas, que é totalmente grego, Sim. que não tem raiz judaica, e depois você vai para João, que é tudo junto. Judeus, gentios, toda a humanidade, debaixo do mesmo Messias, que João vai retratá-lo como filho de Deus, o próprio Deus encarnado, por isso não tem genealogia. A Bíblia é linda, gente. Quando você entende que tudo ali não está por acaso, que cada vírgula foi pensada pelo Espírito Santo, aonde foi colocado, como foi colocado, quem escreveu, como o pastor trouxe aqui, tudo isso tem uma explicação, tem um sentido, e daí a importância da gente estudar também a parte teológica, não desprezando a revelação, é claro, mas como um complemento, um estudo completo. Só continuando o que eu estava falando aqui também, de João 5,31, ele não testifica apenas de si mesmo, ele deixa 4 testemunhas, 4 evangelhos, porque essa lei de Deuteronômio refere-se ao princípio de que uma pessoa só pode ser condenada, ou seja, só pode se chegar a um veredito sobre algo se houver 2 ou 3 testemunhas. E Deus deixou quantas? 4. Olha ele cumprindo aqui a palavra, cumprindo a profecia, porque Jesus não veio para... Ele veio para cumprir a palavra, né? A gente vai ver isso mais para frente também. E algo sobre a visão de Ezequiel. Eu não tinha conhecimento sobre isso e eu achei, assim, sensacional. Que vai falar no Ezequiel 1:10, que vai dizer: quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e o rosto de águia. Entendi nada, vamos entender agora. Quando fala sobre leão, aqui é como se fosse uma revelação a respeito também do Evangelho de Mateus, que vem tratar Jesus como um rei. Boi, touro, como também tem algumas versões, já está falando sobre Marcos, aonde vai tratar a face de Jesus como um servo, aquele sofredor que veio também para carregar e sofrer o pecado da humanidade. A face de homem já é Lucas, que vai falar como Jesus, como filho do homem, aquele que, por exemplo, Lucas é o único que fala que Jesus suou sangue, né? Tem um nome para isso, alguma coisa, hematidrose, se eu não me engano. Não sei, não me lembro, mas Lucas é o único que ressalta isso. A gente olha às vezes como uma fraqueza, mas
ali está representando a humanidade de Cristo, porque isso também é importante na visão de Lucas. E quando fala de águia, já é o Evangelho de João, que vai falar sobre o Filho de Deus, a soberania de Jesus. E juntando esses quatro, a gente tem a personalidade, né? A história, o jeito ali de Jesus. E lembrando, cadê aqui? Em João 21, 25, vai falar que nem todos os milagres couberam nos registros dos evangelhos como um todo, né? Os quatro. Então, assim, será que os quatro evangelhos conseguem retratar 100% daquilo que Jesus representa? Creio que a gente tem a melhor versão ali, mas na plenitude é o Espírito Santo, né, pastora? Sim, eu acredito que sim, porque não caberia, né? Não caberia. Hoje a Bíblia que nós temos já é bem grande e traduzida, né? Porque no hebraico não tinha vogais, então a Bíblia era menor. Hoje a tradução já faz com que a Bíblia seja maior. Entrou as vogais, a coisa cresceu. Os livros foram divididos em 1 e 2, né? Então, assim, cresceu. Imagine se fosse realmente relatar todos os feitos de Jesus. Eu acho que nós precisaríamos de uns 3 exemplares da Bíblia para carregar e estudar. Então, eu acredito que pela inspiração do próprio Deus, foi relatado ali o que nos cabia saber e que também traz toda a informação necessária sobre quem era Jesus Cristo, quem foi Jesus, o que ele fez e marcou a história e a vida de muitos. A gente vai ver hoje, agora, na verdade, quem foi ou quais foram, né, os autores desse evangelho. Será que, por quê que foi designado a Mateus? Existem evidências externas, internas, ou seja, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia Sagrada, registros históricos que comprovam que foi Mateus que escreveu? O que você me diz, pastora Frane? Sim, essa também é outra discussão. Essa discussão ela é relativamente recente, porque até o período do iluminismo e da alta crítica, não havia muito questionamento sobre as autorias bíblicas. Questionamento sobre as autorias bíblicas veio através da alta crítica, também pelo liberalismo teológico, outro método de interpretação, que se colocaram dúvidas sobre a autoria não só de Mateus, mas dos escritos de Paulo, dos escritos do Antigo Testamento. Surgiu a hipótese documentária, que falaram que o Pentateuco, por exemplo, é uma montagem de 4 fontes e não uma autoria única de Moisés. E assim se começaram a questionar todos os livros, né? Papias, no 2º século, foi bispo de uma cidade de Herápolis, ele é um dos primeiros a citar Mateus como autor desse evangelho. Então, a gente tem mais elementos externos. A gente tem comprovações externas, porque o próprio evangelho de Mateus não cita o nome de Mateus, ele mesmo não fala dele como autor, como Paulo que se apresenta. Na Bíblia, olhando somente o evangelho de Mateus, a gente poderia considerar como anônimo, porque não tem a expressão. Assim como tantos outros livros, né? Não é como uma carta que você escreve, já no início você assina. Ali, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele já está ali direto também. Mesmo assim, se questiona se a autoria dele, ou se imagina se não fala, né? Se é uma carta posterior, usando o nome dele. Mas o interessante também, uma das razões para se levantar dúvidas sobre isso, é porque há uma teoria que Mateus escreveu o seu evangelho em hebraico. E o evangelho canônico está em grego. Então, alguns vão dizer que esse evangelho de Mateus já é uma tradução, alguém traduziu o hebraico de Mateus para o grego. Mas isso está tudo dentro do campo das especulações. Então, quando a gente vai para a Escritura, a gente tem ou o pressuposto da fé ou o pressuposto do ceticismo, da dúvida, né? Nós que somos cristãos ortodoxos, nós que carregamos conosco uma tradição cristã, a gente não coloca em xeque questões como essa. Porque o que está por trás disso tudo não é só questionar a autoria. Por meio do questionamento da autoria, você também questionar o conteúdo. Então, tem uma coisa muito nociva por trás disso tudo. Porque quando você derruba uma pedrinha do dominó, você quer derrubar o restante todo. Então, por isso que vale a pena a gente se agarrar numa tradição cristã, que Mateus foi o autor do primeiro evangelho canônico e que traz para nós compreensões de Jesus como o verdadeiro Messias. Sim, tanto que quando falamos sobre a veracidade, se a gente for levar em consideração o tempo,
podemos perceber que depois da morte e ressurreição, e a gente contar-lhe o tempo de quando os evangelhos começaram a ser escritos, é cerca de 20 a 30 anos, vamos colocar assim, mais ou menos, esse período. E aí, se a gente for ver para o que se estuda em filosofia, os estudos de Aristóteles, Platão e assim por diante, tem um intervalo muito maior. E muitas vezes não se questiona a veracidade deles, né? Se for levar somente em consideração ali o tempo. E quando se fala sobre a tradição da igreja, é porque eram aqueles que acompanharam o crescimento da igreja primitiva logo no seu início mesmo. Então, eles estavam vivenciando tudo aquilo. Então, quando Papias, né? Ele menciona ali a autoria de Mateus, então a gente dá crédito a isso também, porque eles... Proximidade. Pela temporal. proximidade, o intervalo é muito pouco. E aí, falando sobre a autoria de Mateus, nós também temos evidências internas. Por exemplo, a organização do livro. Pensa que Mateus era um cobrador de impostos, então ele devia ser muito metódico, muito certinho em tudo que ele fazia, conseguia achar o erro nos centavos, né? Então, o livro dele também retrata um pouco dessa sua personalidade metódica. É muito bem estruturado, muito bem organizado. E aí tem duas questões também que, por exemplo, só no Evangelho de Mateus, ele se apresenta ali o nome Mateus, né? Não vai falar de Levi. Já em Marcos e em Lucas, a gente vai ver que começa apresentando como Levi e mais à frente ele é chamado de Mateus. Aí as pessoas podem até confundir, mas há um consenso de que Mateus é igual a Levi, se trata da mesma pessoa. E, por exemplo, na ausência, eu até anotei aqui, né? Na ausência de melhores evidências, a forte tradição da igreja acredita na autoria de Mateus sobre esse evangelho. Parece improvável que a igreja primitiva atribua o trabalho a uma figura relativamente obscura como Mateus. Por que obscura? Porque essa posição na época de cobrador de impostos sofria muitos preconceitos. E se eles não assumiriam como se fosse Mateus, se não tivesse fortes indícios para isso. O fato de quem escreveu não torna tão questionável a autoridade e a inspiração divina desse texto. Então a gente pode ter verdade ali, confiança que a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, até porque muitos livros do Antigo e Novo Testamento também têm esse perfil. Júlia, Sim, senhora. Sobre isso, eu queria colocar algo no Antigo Testamento, né? No hebraico, os livros davam nome aos livros segundo a primeira frase ou uma frase marcante principal, né? E depois, na tradução, começaram a dar o nome pelo assunto que o livro abordava. Então, eu acredito muito nisso, que o fato desses evangelhos terem o nome daqueles que escreveram, né? Numa tradução, talvez, seria Jesus, seria apenas isso, os 13 primeiros, principalmente. Jesus Cristo, talvez, se fosse relatar pelo que ele trata, mas aí trouxeram como o nome que dá ao livro ali de quem o escreveu, de quem o relatou. Então, eu acho que isso também tem muito relevante, a ver. né? Isso que Júlia falou também é extremamente relevante, o fato de, se você quer forjar uma legitimidade autoral, você não utilizaria o nome de quem não é bem visto. É o que a Júlia falou ali, que ele não era bem visto entre os judeus, inclusive, porque ele era um judeu que cobrava impostos do seu povo para dar para Roma. Sim. Então, ele não era bem visto. E se fala muito pouco dele no Novo Testamento. É verdade. Não tem muita menção sobre... Tanto que quem foi Mateus, a gente até já mencionou, cobrador de impostos, era Levi. A gente só tem isso, ex-coletor de impostos, na verdade, né? Porque ele deixou de ser. Mas não se tem muitas informações. O que a gente tem mais aqui é Mateus falando sobre Jesus, né? Ele não fala tanto de si mesmo e que bom, né? O evangelho realmente é de Jesus, segundo escreveu Mateus. Vamos falar agora sobre a audiência original. Já pincelamos um pouquinho esse assunto, mas tem coisas para se falar, como até o pastor Afrânio trouxe. Esse escrito de Mateus vai começar ali falando da genealogia e vai falar sobre a ancestralidade, a família judaica de Jesus, mostrando que as raízes dele é judeu, que ele é povo judeu também. E aí o que o senhor falou é muito importante, vai linkar, o autor faz questão de linkar a Abraão e a Davi, porque os judeus se declaram filhos de Abraão. E é importante falar de Davi por conta da linhagem davídica, o cumprimento de uma promessa lá em Salmo 89, 3 e 4. Ou seja, Mateus escreve para pessoas que
conhecem também as leis do judaísmo. Outra evidência disso, né, pastor? Que era que eles mais respeitavam, de fato. Sim, exatamente, que tinham como referência. A gente vai ver mais à frente, falando sobre o próprio Moisés, né? Que o autor faz muito essa comparação e mostrando que Jesus excede Moisés. Vamos chegar nesse ponto. Mas quando falar de Abraão, falar de Davi, Mateus também, né, pastor, não faz questão de explicar o porquê dos costumes. Ele fala de várias tradições dos judeus e não explica. A gente lê filactérios. Eu não saberia dizer se não tivesse estudado um pouco sobre a cultura do judeu e saber o que era um filactério. E Mateus não faz questão de explicar também, né? Ele é um evangelho claramente, né, pelo seu conteúdo literário, claramente judaico. Você vai ver a expressão reino dos céus, que era muito judaica, repetidas e, como você bem disse, diferente de Marcos. Marcos, quando vai falar de alguma coisa que é pertinente à cultura judaica, ele faz questão de explicar de forma mais detalhada o que significava aquilo. É o cuidado que Mateus não tem, porque ele está escrevendo para quem conhece isso. Uma outra coisa interessante era a questão da vertente escatológica judaica. No sermão escatológico de Jesus, Mateus gasta 2 capítulos, capítulo 24 e 25, porque tinha muito com a escatologia judaica do primeiro século. Marcos só utiliza o capítulo 13, Lucas também só utiliza um capítulo para Marcos é bem objetivo, né? Em Sim. tudo que ele vai tratar, ele é muito que é escrito para os objetivo. romanos. Exato. Por causa disso. Percebe que cada um tem o seu objetivo e que juntos a gente pode entender um pouquinho mais na plenitude de quem era Jesus, de quem foi, o que ele fez, qual a relevância. Então é muito importante a gente estudar o conjunto da obra. A gente pode ver também em Mateus, falamos do cumprimento das profecias, ou seja, a gente pode ver que o evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, é o que mais menciona a Bíblia judaica, com os profetas, com o Pentateuco. A senhora concorda, pastora? Sim, totalmente. Até porque Mateus ele veio trazer, né, essa apresentação do Messias, o que era tão esperado pelos judeus. Embora a gente entenda hoje que até hoje muitos dos judeus não aceitam Jesus como Messias, né? A maioria não aceita ainda, mas ele trouxe evidências do Antigo Testamento para certificar, para que aquele povo pudesse reconhecer Jesus como o Messias esperado por ele. Tem uma lista de profecias sendo cumpridas, a gente vai falar sobre elas mais à frente, mas como mencionei de Moisés, ele também é muito relevante para o povo judeu. E só antes de falar de Moisés, um detalhe, que Mateus vai mencionar que Jesus nasceu em Belém 5 vezes, ou seja, mais o cumprimento de uma profecia que não foi só falada uma vez pelo autor, mas 5 vezes. Então, é muita coisa para deixar claro, um outdoor de que Jesus é o rei, Jesus é o Messias prometido, estava se cumprindo as profecias. E também sobre Moisés, porque nós podemos observar em toda a Bíblia vários tipos e antítipos. Por exemplo, Moisés era um tipo de Jesus, no quesito libertador, no quesito de que pôde libertar o povo ali, o povo de Israel da escravidão do Egito, enfim. Então a gente vê que Mateus também conecta Jesus a Moisés, que foi um grande mestre, um homem que marcou a história do povo judeu. E, por exemplo, no Sermão da Montanha, né, pastora? Mostra que Jesus excede Moisés. Isso para o povo judeu devia ser um escândalo, né? Sim, sim, mas ali fica bem claro, né, que Jesus veio trazer ali todo o entendimento, não anulando o passado, né? Não anulando o que Moisés fez, o que ele ensinou, passou, viveu, mas ratificando, né, pastor, sobre que aquilo era verdade. Porém, Jesus veio trazer uma sabedoria que não era só humana inspirada, mas era o próprio Filho de Deus aqui na Terra, vivenciando tudo aquilo e trazendo esses ensinos para nós. Um ponto interessante, Júlia, pastora Rose, você falou dessa ligação Moisés-Jesus, né? Tem algumas coisas que passam despercebidas. Por exemplo, Moisés libertador, Jesus libertador. Moisés, um libertador que foi livre da morte quando criança. Que o rei do Egito mandou matar todas as crianças. Sim. Assim como Herodes mandou matar todas as crianças. A criança Moisés foi livre indo para o Egito. Perfeito. A criança Jesus foi livre indo para o Egito. Isso vai se cumprir quando ele fala do cumprimento da profecia, do Egito chamei meu filho. Porque Jesus é o Israel espiritual. Sim. Por isso que João vai dizer em João, eu sou a videira, porque a videira era uma figura de Israel.
eu sou a videira verdadeira. Então Israel apontava para Cristo, assim como Moisés aponta para Cristo, a criança que foi livre do rei do Egito e a criança que foi livre de Herodes. Ambos foram para o Egito, ambos retornaram para libertar. Então essa conexão não pode passar despercebida. Exatamente. Tem algo bem claro para nós ali. Os 40 anos, né, de Moisés Os no 40 Egito, anos. E no os deserto. Ele os no 40 deserto. dias de No deserto, Jesus os sendo 40 tentado. dias de Jesus também. Ele vence a Satanás citando o Deuteronômio, que Isso. foi escrito por Moisés. Exatamente. Por isso a importância, né, desse estudo bíblico, né? Aqui, como se tem feito livro a livro, mas para que as pessoas possam entender Sim. que a Bíblia não é um livro contando uma história de cada vez, mas ela toda está interligada. É Exatamente. muito Antigo importante e você Novo entender assim, Testamento. a Bíblia como um todo. Sim, Se Isso é você lindo. não entender a Bíblia como um todo, você se perde nas partes. Mas se você entender a Bíblia como um todo, você vai entender que as partes estão conectadas, ligada. formando uma história Isso aí. única de um soberano Deus que se revela. Isso para nós isso é apaixonante. Sim. Sim, Isso demais, é demais. emocionante. A Bíblia é linda A demais. gente está lidando com um escrito que transcende a nossa mente, mas ao mesmo tempo não é estranho à nossa mente, por algo que está para além de nós, que nos dá uma nova natureza, como Paulo diz, né? Uma mente renovada, que faz a gente entender as coisas que jamais entenderíamos se não fosse o próprio autor da Bíblia nos dando isso. A ação do Espírito Santo, né? Na iluminação e na revelação, nos revelando que aquilo é revelado e nos iluminando para entender o que foi revelado. Nos dando a capacidade que só vem por meio do Espírito, Isso aí. né? Isso aí. Se a gente fosse... Porque, por exemplo, Bíblia vem de biblioteca, né? Um conjunto de livros. Bíblia sagrada, uma biblioteca sagrada. Se a gente pudesse dar outro nome, com todo respeito, seria: esse livro é sobre Jesus. Esse livro aponta para Jesus, porque desde o Gênesis, Apocalipse, tudo está ligado, tudo aponta para Cristo, para a obra redentora, justificadora de Jesus Cristo. E como o pastor falou, é apaixonante, é lindo você ver essas ligações e como o Espírito Santo fez ali a obra perfeita. É maravilhoso. Acredito eu que talvez, né, a Bíblia até não chegaria a esse ponto se não houvesse a rebeldia do povo em alguns momentos de se afastar do Criador. E aí, Deus ele foi interligando as histórias e o único propósito, trazer o povo ao propósito inicial, O de ser interessante, dele. pastor, é que Deus, quando revela a sua palavra, ele não omite os erros humanos. Isso é lindo. Ele coloca algo que talvez nós esconderíamos. Para ficar bonita a história, ficar porque bonito. seja Não, ele coloca. verdade. E o Só fato- revela ainda mais a veracidade da Isso. Bíblia. E revela que quem é soberano e infalível é Deus. E não seus escritores, e não seus personagens que ali estão colocados. Nem as Pelo atitudes contrário. do próprio Deus, que talvez muitos homens iriam questionar como em um momento acabar com a humanidade, enviando ali o dilúvio, depois ele, não vou fazer mais isso, vamos seguir. O próprio Deus, ele se expõe ali, Sim. né? Pensa Moisés, não foi ele que escreveu o Pentateuco? Ele não escreveu o Êxodo também? Ele poderia falar que ele não quebrou lá as tábuas. Ele poderia falar que ele não bateu, não feriu a Podia rocha. omitir as fraquezas dele. Isso. Poderia omitir Tristezas, muita né? coisa, mas a Bíblia Sagrada nos mostra isso, que eram pessoas humanas, né? Homens e mulheres de Deus que tinham suas imperfeições, assim como eu e você. Você pode olhar para Moisés como uma figura muito distante. A gente tem que reconhecer que ele foi um homem usado por Deus, de grande autoridade, libertador do povo, mas ele era falho, assim como eu e você, e que mediante a ação do Espírito Santo, a obra de Deus em nós, aí nós podemos todas as coisas. Assim como alguém estudando e ouvindo agora aqui esse podcast, assistindo e vendo um publicano, um ex-cobrador de impostos, sendo aquele que está escrevendo, relatando ali a passagem de Jesus, então muitos não aceitariam. Uma Como estrutura pode? literária fascinante. Sim. Por ser, acho que um cobrador de impostos, ele era muito estudado, Sim, né? Então ele metódico. teve que até a facilidade, né, de colocar isso em palavras, transcrever, mas alguém não aceitaria, talvez. Não, quem é ele, né? Não era até então alguém digno disso. Mas Nós Jesus também vem para não mostrar somos. justamente. Se fosse por merecimento, mas não, é pela Isso graça, aí. né? Por intermédio Há a da teoria que, por ele ser cobrador de impostos, ele prestava constantes relatórios. Então, uma teoria é que ele foi registrando, fazendo relatórios dos feitos de Jesus,
esses relatórios, depois ele compilou, que deu na obra do Evangelho que leva o nome dele. Já que citamos aqui um pouquinho sobre a estrutura, já estamos indo para o final e eu vou passar bem rapidinho nessa parte. Já. Passa muito rápido. Tinha que ter mais um bloco para a gente conseguir falar um pouquinho mais. Esse jeito metódico fez com que o Evangelho de Mateus fosse muito bem estruturado. Vai falar sobre a história da vida de Jesus. Na introdução, a gente vê a genealogia, o nascimento e até o batismo de Jesus. Dali em diante, a gente vai perceber 5 divisões. E ao final de cada uma delas, ele deixa uma marca registrada para a gente, mesmo sem entender, ver o texto ali propriamente dito, a gente vê que Jesus terminou e Jesus levantou. No final... por diante... Sim. Daí por diante, Jesus levantou. Exatamente. Jesus partiu para... No final dessas 5 sessões, tem esse final. É uma fórmula que Mateus usa para a gente poder entender. Para você poder conferir em casa, o final de cada uma delas é Mateus 7, 28, 11, versículo 1, 13, versículo 53, 19, versículo 1 e 26, versículo 1, é o final de cada sessão. E o livro termina com a conclusão, onde mostra a traição, julgamento, crucificação e a ressurreição. Eu ia falar sobre cada capítulo aqui, mas o tempo não está permitindo e essa parte vai ficar para o estudo que a gente for fazer. Antes de ler o comentário do missionário, não deu para falar sobre as expectativas do Messias. Infelizmente, não. Essa questão da estrutura literária seria muito bom se a gente trabalhasse. Seria Tem muito assunto bom ainda. É que o tempo já correu. Eu queria falar sobre tudo isso. Porque, por exemplo, que ele bota a confissão de Pedro lá no capítulo 16, tu és o Cristo, Filho do Deus. Por que está ali? E por que depois dessa confissão ele usa a expressão daí por diante passou Jesus a ensinar que veio para morrer? Então, até o capítulo 16 ele mostra quem Jesus é. Do capítulo 16 em diante ele mostra o que ele veio fazer. Sim, é perfeito. É muito perfeito. Eu amo essa divisão, mas assim, infelizmente, vai ter que ficar para os próximos capítulos que a gente vai passar em cada um deles e o Senhor nos permitindo, a gente vai comentar cada uma dessas. Queria falar aqui também sobre as expectativas que as pessoas tinham sobre o Messias, porque pensa, várias profecias, desde o início da Bíblia até ali o Pentateuco, a gente vê os profetas maiores, menores, tudo aponta para Jesus, então foi-se criando expectativas. Até o povo judeu criou expectativa, enfim. E aí muitas foram frustradas também, né? Não vai dar tempo de falar sobre isso. O que eu queria ressaltar aqui é sobre o cumprimento das promessas. Vou citar alguma delas aqui que são relevantes pra gente. Nós vemos em Mateus 2, do 5 ao 6, o nascer em Belém. Cumpre a profecia de Miqueias 5, versículo 2. Nós vemos em Mateus 3:3, a vinda de João Batista. Cumpre a profecia de Isaías 40, versículo 3. Mateus 5:17, cumpre toda a lei e os profetas. Mateus 10, do 34 ao 35, diz sobre a divisão das famílias e cumpre Miqueias 7, versículo 6. Mateus 11, do 2 ao 6, Jesus manifesta sinais messiânicos cumprindo Isaías 35, versículo 5 e Isaías 61, 1. Só para você ter uma ideia, para ser mais objetivo, a gente vê que João Batista cumpre a profecia de Malaquias, as parábolas sobre os duros de coração, está lá em Isaías também, a desobediência de Israel. Vamos ver também várias profecias e uma delas que eu também me lembro, que eu não anotei aqui do que se diz, mas anotei as referências e isso tomaria um pouquinho mais de tempo. Mas fala sobre até o fato de terem servido aquele vinagre para Jesus no momento da cruz, cumpre uma profecia. Porque lá diz para que se cumprisse a profecia. Tudo que Jesus fez foi para cumprir aquilo que estava dito ali pelos profetas, veio para cumprir as promessas. Então nós temos uma razão principal deste livro. Provar aos judeus que Jesus é o Messias, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Não só os judeus em si, mas como o pastor trouxe aqui. Esse conflito que tinha, será que realmente ele era o Messias? E aqui estão todas as provas e as evidências. E a ideia central que nós vemos aqui, um tema que mais aparece, muito relevante, é sobre esse reino de Deus e o reino dos céus. Aparece 51 vezes, é mais frequente que qualquer outro evangelho. Faltou tempo aqui e eu vou precisar finalizar com um comentário do missionário R.R. Soares, que vem para
enriquecer ainda mais esse programa especial de hoje. E ele diz assim: o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como Messias, o Rei e Salvador que Deus tinha prometido enviar ao mundo. No primeiro capítulo, o autor relata as promessas feitas aos antepassados do povo de Israel e mostra que Jesus é descendente de Davi e Abraão. Jesus é aquele com o nascimento do qual se cumprem as promessas feitas por Deus ao seu povo ao longo do Antigo Testamento. Neste Evangelho, os fatos da vida de Jesus estão apresentados em ordem cronológica. Mateus dá importância ao nascimento do Filho de Deus, citado por José como tal. Em seguida, o autor menciona o batismo de Jesus no Rio Jordão na mesma ordem, seguido logo depois pelo seu teste no deserto e pela escolha dos discípulos. Em seguida, Jesus expulsa demônios, cura doentes e ensina as multidões na Galileia e em vários lugares. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E se eu posso deixar um conselho para você, é que você também tem uma outra Bíblia de estudo. Eu sempre falo para você estudar em várias versões: revista corrigida, revista atualizada, linguagem de hoje, versão internacional, versão fácil de ler. Tudo é para você ter mais conhecimento. E tem uma Bíblia que eu amo, que é a Bíblia em ordem cronológica. É como se você visse toda a Bíblia como se fosse um filme, com início, meio e fim, com as histórias se cumprindo, com as profecias sendo citadas logo em seguida, com os evangelhos, cada história seguindo uma ordem cronológica. E é maravilhoso, também amplia muito o entendimento. Bom, quero também agradecer aqui a pastora Rose. Muito obrigada, pastora. Eu que agradeço. Foi um prazer poder aprender tanto, né? E compartilhar um pouco. Quero dizer também ao povo, né, da Igreja da Graça, que hoje nós temos na grade, a Academia Sim. Teológica da Graça, o curso de análise bíblica que também leva a esse conhecimento. Então, todos estão aí, todos podem acessar, né, mais conhecimento da Bíblia com esses cursos e aprender mais dessa coisa tão linda da Palavra de Deus. Exatamente. Hoje, como que é o nome do curso? Porque uniu, né? É Análise Bíblica. Análise Sim, Bíblica. nós temos a Introdução Bíblica e agora o Análise Bíblica. Ah, perfeito. Eu preciso, então, renovar, porque eu fiz na época que era o básico e Básico e avançado. Isso. Aí já preciso renovar aqui, porque, gente, tem muito conhecimento na Bíblia Sagrada. Pastora Afrânio, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom estar aqui, estar com vocês, estar do lado da pastora Rose aqui. Pena que o tempo passou, a gente... Rápido demais! Sempre quando a gente prega também, a gente chega em casa, poxa, eu poderia ter falado aqui. Isso. Sempre fica uma coisinha. Tinha tanta coisa pra gente falar. Mas eu queria tanto falar sobre as expectativas do Messias. Vai ficar pra outra ocasião. É bom que deixa um gostinho de quero mais em quem está assistindo e eles vão se empenhar em procurar aprender sobre isso. Exatamente. Pode procurar, prosseguir em conhecer o Senhor, porque tem sempre algo novo da parte de Deus para ampliar o nosso conhecimento. Tá bom? Você de casa, muito obrigado. Te aguardo agora no estudo de cada capítulo de Mateus. Desde o primeiro até o último, a gente vai mergulhar na vida, no ministério de Jesus, tudo que ele fez, o seu propósito, e vai ser maravilhoso. Então já estude Mateus, capítulo 1 e volte para mais podcast bíblico. Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe. Tchau, tchau! Curtiu o vídeo? Então deixa já o seu like, é um sinal que você gosta desse conteúdo. Interaja, participa com a gente aqui nos comentários. Inclusive, qual é o próximo livro que a gente vai estudar aqui no podcast? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? E compartilhe, foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então nos ajude a espalhar esse conteúdo, esse estudo tão maravilhoso. Conheça também a playlist do podcast bíblico aqui no YouTube, tem muita coisa boa lá. E também o nosso perfil no Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades, muita coisa boa, você não pode ficar de fora, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe.